Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Se este é o nosso primeiro encontro, seja bem-vindo. Que seja o primeiro de muitos encontros que teremos aqui. Mas se nós já nos vimos em outros vídeos, seja bem-vindo também. Sempre é bom rever os amigos, ok? Eu tive ausente essa semana, não gravei e hoje eu estou aqui porque eu tenho uma palavra para compartilhar com você, tá bom? Antes de nós começarmos, deixa eu falar para você dos nossos materiais, dos nossos livros, né? Esses aqui são alguns deles, não dá para colocar todos aqui. E lembrando também que tem o livro da minha esposa, né? Vitória no Deserto. Gente, eu aconselho vocês a lerem o livro da minha esposa. Ela conta a história de 5 mulheres, inclusive mulheres que a gente, quando vê na Bíblia, o que a gente faz? A gente malha elas demais, né? É o caso de Penina, é o caso de Orfa e Ruth, né? Nora de Noemi, é o caso de Agar, enfim, e outras mulheres aí. Mas ela mostra uma outra perspectiva dessas mulheres na Bíblia. Então, Vitória no Deserto é um conselho que eu, não como autor, mas como escritor, é um conselho que eu dou a vocês. Leiam esse livro, entre em contato aqui no final, vai estar o nosso telefone aí, entre em contato, porque você vai se surpreender com esse livro. E um outro detalhe que eu quero pedir para vocês também, nos ajude a divulgar o nosso canal. Compartilhe essa mensagem, peçam para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, você que está assistindo pela primeira vez ou outras vezes já, peça para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Seja dos estados aí, de outros estados, de outros países, entra lá, por favor, Missionário Nelson Selmo Centurião, YouTube, e nos ajude a alavancar o número de inscritos do canal, ok? Vamos lá então na palavra. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de Davi novamente. Quem nunca pisou na bola diante de Deus? Né? Levante a mão, levante a mão. Eu já pisei muitas e muitas vezes, né? E eu quero te pedir nessa noite, quero dividir, essa palavra com você nessa noite. Essa reação, reagindo ao fracasso na vida de Davi, um dos muitos fracassos que ele teve. E a gente vai entender isso lendo aqui a palavra do Senhor, né? No livro de 2 Samuel, no capítulo 12, e no versículo 20, nos diz assim, só uma palavra, só um versículo que eu vou ler aqui com vocês. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Só esse versículo que eu quero falar com vocês essa noite. Como eu disse a vocês, quem nunca cometeu um deslize diante do Senhor? Quem nunca pisou na bola? Vamos trazer uma linguagem aqui mais simples para você entender. Quem nunca pisou na bola com Deus? Davi pisou várias e várias e várias e várias vezes. E uma delas foi exatamente aqui, né? A Bíblia diz que na primavera era a época dos reis saírem às guerras, conquistarem outros termos, outros reinos. E o que Davi fez? Ficou em casa. E a Bíblia nos conta essa história, que de repente ele estava passeando pelos terraços do seu palácio e avista Batseba. Batseba era uma mulher muito bonita, muito formosa, e ele então se encanta com aquela mulher. E vai perguntar, olha, quem é a mulher fulana assim? Ah, tá, você está falando de Batseba, esposa do general Urias, o teu servo. E cadê Urias? Urias está na batalha, está na guerra. Faz o seguinte, fala para aquela mulher, Batseba, vir até mim aqui no meu palácio. E a Bíblia diz que deram um recado a ela, e ela, por ser uma mulher muito obediente ao seu rei, foi ao encontro de Davi. E a palavra do Senhor diz que Davi foi e deitou-se com ela. E passado um tempo, ela manda a notícia para Davi, olha Davi,
eu estou grávida. Tal qual foi a sua surpresa, que ele ficou preocupado. Então vamos fazer o seguinte, você está grávida? Tá? Tem certeza? Tenho. O pai sou eu, sim, é você é o pai da criança. A Bíblia nos conta então que ele manda chamar Urias do campo de batalha. E quando Urias chega onde estava Davi, a Bíblia conta que Davi fala para ele, olha Urias, faz o seguinte, vai para sua casa. Amanhã a gente conversa. Vai ver a sua família, sua esposa. E a palavra do Senhor diz que Urias falou, olha, vive o Senhor, como eu deixaria os meus soldados à porta do palácio, ia para casa descansar. Eu seria desleal com a minha tropa. Não vou fazer isso. E a palavra do Senhor diz que Urias foi e passou aquela noite com os seus soldados. No dia seguinte, Davi deu um banquete, deu muita bebida a Urias e falou, agora vai para sua casa. Ele falou, não, Senhor. Como é que eu vou deixar os meus soldados, meus comandados, e vou desfrutar da companhia da minha esposa? Seria deslealdade. Não vou fazer isso. E mais uma vez, Urias contradiz o rei e fica com seus comandados, com seus soldados. No terceiro dia, então, Davi ficou aborrecido, escreve uma carta para o líder do seu exército e fala assim para ele, olha, coloca Urias na frente do campo de batalha. E se retirem de trás dele. Ou seja, vamos armar uma arapuca para que Urias morra. Olha a ideia de Davi. Olha o desatino que ele comete com um dos seus grandes generais. E a palavra do Senhor diz que ele foi morto em batalha. Então os soldados trazem a notícia para Davi. E Davi então lamenta. Batseba chora a perda do seu esposo. Só que foi plantada uma semente. O desatino que ele cometeu contra a esposa do seu general engravida. E agora, Davi, como é que nós vamos fazer? Antes dessa história, Natan vai até Davi, o profeta, e conta uma história tão bonita para Davi. Davi, olha, tinha um rei, Davi, que ele era proprietário de muitas terras, muitos bens, muitas ovelhas, muitos carneiros, muitos bois. E do lado do palácio desse rei morava um homem que só tinha uma ovelhinha. E essa ovelha, um belo dia chegou um pessoal lá para visitar ele, e ele, não querendo matar uma ovelha do seu rebanho, mandou que os seus funcionários fossem lá naquele homem simples, naquele camponês, e pegasse a única ovelha que ele tinha, que ele criara como se fosse filha dele, criara nos seus braços, nos seus regaços. E matasse aquela ovelhinha e servissem aquela ovelha como jantar para aqueles seus visitantes. A Bíblia diz aqui no livro de 2 Samuel que Davi se enche de furor, de raiva, de ira e fala, olha, digno de morte é esse homem. Então o profeta olha para Davi, o profeta Natan, e fala, você, Davi, é esse homem. Você, como rei, tinha todas as mulheres solteiras à tua disposição aqui no reino. E foi lá e pegou a única ovelha que tinha compromisso, que era comprometida, era uma mulher casada, trouxe aqui para o seu palácio, para o seu reino, se deitou com ela, essa mulher engravidou. Davi então cai em si e fala, meu Deus, eu cometi um desatino. Mas Natan fala para ele assim, o profeta, fica tranquilo. Deus vai te perdoar, Deus te perdoou desse pecado. Só que a criança que foi gerada ali vai morrer. Passa-se alguns dias
a criança nasce. E com o passar do dia, a criança adoece. Então o que Davi faz? Davi começa a jejuar e a orar pela criança. Não come durante um determinado tempo, não sai de dentro do seu palácio, lágrimas, choro, joelho no chão, boca no pó, enfim, ele faz tudo aquilo que um cristão faria. Aí, um belo momento, entra esse versículo aqui que nós lemos. Ouça aqui. O versículo 15 diz assim: depois que Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrada em terra. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não deram ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Irmão, até aqui é o natural da palavra. É o fato, é o acontecimento. É o que a Bíblia narra. Agora eu quero dividir com vocês um pouco, irmãos, o que há por trás dessa narrativa. É o lado espiritual dessa palavra. E a palavra do Senhor começa aqui no versículo 20, 2 Samuel 12, 20, dizendo assim, ó, então Davi se levantou da terra. Todas as vezes que nós cometemos algo de ruim, de errado diante do Senhor, o Espírito Santo nos acusa, olha, você fez isso de errado. Você precisa consertar o erro que você fez. E quando Davi começa a consertar, quando ele cai em si dessa palavra, ele vai lá e escreve o Salmo 51. Depois você lê o Salmo 51 com calma, tranquilo aí na sua casa, e compara com o 2 Samuel, faz uma exegese bíblica. O que é uma exegese bíblica? É uma hermenêutica, comparando o lado espiritual com as coisas espirituais. Faça uma hermenêutica ou uma exegese bíblica do Salmo 51 com essa palavra aqui. A primeira coisa que Davi fez, levantou-se da terra, ou seja, ele tomou uma atitude. Eu orei, eu jejuei, eu coloquei a boca no pó, eu busquei, mas Deus levou a criança. Então está na hora de eu dar a volta por cima. Está na hora de eu fazer algo. Por quê? Eu preciso reagir. Ficar reclamando, ficar murmurando, ficar jogando a culpa, ficar apontando o dedo, não vai trazer a criança de volta. Deus levou. Deus recolheu para si. Então está na hora do quê? De eu tomar uma atitude. Então a palavra do Senhor nos diz assim, irmão. Levantou-se da terra. Depois de ter lavado, hoje eu fiz um breve resumo aqui. Depois de ter lavado, ou seja, quando ele se lavou, ele reassumiu a sua responsabilidade. Ele reassume a sua responsabilidade. Sou pai, sou rei, né? Eu preciso voltar a viver. Se eu ficar aqui colocando a culpa em fulano, ciclano, beltrano, não vai mudar a situação. Deus já recolheu a criança para si. Então está na hora do quê? De eu levantar, de eu me lavar. E outro detalhe, de eu me ungir, ou seja, reassumir a minha autoridade de rei. A unção. Vou me ungir aqui, vou reassumir a minha autoridade de rei. E bola para frente, meu querido. Ficar colocando a culpa em fulano, ciclano, beltrano, a criança não vai voltar a viver. Então, eu me levantei, eu me lavei, eu me ungi, e agora eu vou fazer o quê? Vou mudar as minhas vestes. Com certeza, as roupas de Davi deviam estar com mau cheiro.
né? A gente fica um dia sem tomar banho, ou talvez levanta de manhã e não toma banho, vai para o trabalho, na hora do almoço nem você se aguenta. Já aconteceu com vocês, comigo já. Tem que tomar banho. E como nós moramos aqui numa cidade hiper, super, mega quente, precisamos tomar 2, 3, talvez até 4, 5 banhos por dia. Porque o suor, irmãos, quando ele exala, meu Deus do céu. O que Davi fez? Vou tomar um banho. Vou mudar de vestes, vou trocar de roupa. Ou seja, lá em Isaías 60, capítulo 60, versículo 1, olha o que diz a palavra. Tem uma palavra tremenda, eu gosto demais de ler e dizer. Uma hora eu vou trazer uma palavra aqui a respeito de Isaías. Deus já me deu algumas palavras muito boas. Olha só, levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então eu tenho que levantar, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Primeiro, eu sou o rei, eu sou o responsável por essa nação. Você é o responsável pela sua casa. Você tem uma responsabilidade, é um sacerdócio que Deus colocou sobre a sua vida. Então, todas as vezes que você fizer alguma coisa errada, ficar querendo colocar a culpa no prefeito, no seu chefe, no vereador, no deputado, não vai mudar a situação, meu querido. Levanta a cabeça, vamos em frente. Vamos dar a volta por cima naquela situação que muitas vezes nós mesmos criamos. Foi o caso de Davi. Foi ele quem provocou. Era primavera. Era a época que os reis saíam à guerra. Ele deveria estar lá comandando o seu exército. Não, no entanto, ele ficou onde? Em casa. Tranquilo, sossegado, né? E há um ditado popular que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. É um ditado popular. O que ele fez? Foi passear pelos terraços do seu palácio. E viu aquela mulher jovem, linda, né, se banhando. Os olhos se encantaram. Oh, meu Deus, eu preciso dar um jeito nessa mulher. E a minha Bíblia diz que mente vazia é oficina do diabo. Um abismo chama outro abismo. Olha a loucura, olha o desatino que ele cometera diante de Israel. Voltando aqui, mudar de veste, vida nova. A criança não vai voltar a viver. A palavra do Senhor diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Então, meu filho, vamos continuar. A vida não para. A criança morreu, vamos velar, vamos sepultar e vamos dar a volta por cima. O que tinha que fazer eu fiz, eu jejuei, eu orei, eu busquei a graça de Deus. Quem sabe Deus se compadece? Não, Deus não se compadeceu, Deus recolheu para si aquela criança. Então, meu irmão, se você fez alguma coisa, ou lá atrás alguma coisa aconteceu na sua vida, meu querido, levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos em frente. Há uma nova vida te aguardando. Passa uma vírgula nessa situação e vamos à luta. Vocês estão me entendendo? Missionários, já aconteceu isso com você diversas vezes. Já fiz coisas erradas, já fui lá, já me arrependi, já chorei, já clamei, já passei madrugadas, dias, noites chorando. E Deus falou para mim, bateu no meu ombro, falou: Nelson, vamos em frente. Já chorei a morte de um ente querido. Vamos em frente. Há uma nova vida, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Então para de ficar reclamando, para de ficar murmurando, para de ficar querendo colocar a culpa em fulano, ciclano, beltrano, e vamos à luta. Amém? Um outro detalhe que nos chama a atenção aqui. Entrou na casa do Senhor e o adorou. Irmãos, aprendam uma coisa, entendam um princípio aqui. Adoração produz bênção. As coisas estão difíceis, corra para a casa do Senhor, procure o seu líder, procure o seu pastor, abra seu coração com ele, assim como Davi fez com Natan.
Ou assim como Natan fez com Davi. Olha, Davi, havia um rei, ele conta uma história bonita. Versículo 1 aí do capítulo 12. Ele conta uma parábola bonita. Havia um rei que era muito rico, mas havia um vizinho dele ali que era muito pobre. Esse rei tinha várias ovelhas, carneiros, bois, mas o seu vizinho só tinha uma ovelhinha, que ele criara como se fosse uma criança, como se fosse uma filha, criou aqui, ó, nos seus braços. Então, meu querido, quando você cometer alguma coisa errada, corra para os braços do Senhor. Vai para a casa do Senhor, adore o Senhor, confessa o seu pecado, procura o seu líder, procura o seu pastor, fala, pastor, eu pisei na bola, eu fiz isso de errado. Me ajuda, me dá uma palavra, me dá uma direção, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, por que eu devo fazer. Mas não fique com um pecado não confessado na sua vida. Em nome de Jesus. Entrou no templo e o adorou. Então foi para casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Qual que é o pão que nós temos para comer, meu irmão? Um pão espiritual. A palavra do Senhor. Eu costumo dizer, já disse aqui em outras gravações e outros vídeos, que nós temos que ler a Bíblia, independentemente do que estivermos fazendo, como estivermos, como estamos. O mínimo, nós temos que ler no mínimo 5 capítulos da Bíblia por dia. O cristão que não lê a Bíblia, ele tem defeito de fabricação, tem alguma coisa errada com ele. Porque, primeiro, a Bíblia é a nossa regra de fé. Segundo, a Bíblia fechada é um livro como outro qualquer, como vários que eu tenho aqui em cima da minha mesa, da minha escrivania. Mas quando eu abro a Bíblia, é o Senhor falando comigo. E dentro de nós seres humanos, somos dotados, estamos divididos em 3 partes. Corpo, alma e espírito. O corpo, a Bíblia diz que é pó e ao pó tornará. A alma vai ter que voltar ao Senhor, vai ter que prestar conta daquilo que fizeram. Mas o espírito, há um espírito. Há um espírito que é santo, que habita em nós. E esse espírito precisa ter o quê? Comunhão com a palavra. O espírito precisa estar em comunhão. E como é que eu tenho comunhão com esse espírito? Lendo a palavra. Quando eu abro a palavra do Senhor, é o Senhor falando comigo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Está lá, Isaías capítulo 60, versículo 1. E para que eu tenha essa glória nascendo sobre mim, eu preciso do quê? Ler a palavra do Senhor. Então, se você fez alguma coisa errada, irmão, minha irmã, levanta a cabeça. Confessa seu pecado, está lá. Salmo 51. Quando Davi comete todo esse desatino aqui, ele sai dali e escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, Senhor, conforme a tua infinita graça. Não me lances fora da tua presença. E, enfim, está lá o Salmo 51 todinho. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. Reaja ao fracasso que você caiu, que você cometeu, ao erro que você cometeu. Quem nunca cometeu um erro? O próprio Davi disse que em pecado fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Saia dessa nostalgia, dessa derrota espiritual que você se colocou. Confesse seu pecado ao Senhor. E reaja a isso, irmão. Levanta a cabeça, sacode essa poeira aí, meu filho, vamos em frente. Há uma nova vida te esperando, há um novo emprego, enfim, há uma novidade de vida à tua espreita, à tua espera. Basta apenas você colocar um ponto nessa história e começar uma nova vida diante do Senhor. Amém? Eu queria falar muitas outras coisas aqui, mas não quero estender muito esse vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe como família, como igreja. Né? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever lá no nosso canal. Fica com Deus.